Um bom dia. Bom dia. Estamos juntos aqui, que bênção. Deus seja louvado, por esse grupo e pela palavra dele. Deus é muito bom. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias, livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 2, versículo 8. Hoje, mais uma vez, nós vamos estar com o livro Eventos Finais, hoje falando do capítulo 7, Vida no Campo ou Vida Campestre, Algumas versões trazem esse termo. Mas aqui em Gênesis 2:8 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Bom, nós sabemos, como vimos na semana passada, que somos um movimento do tempo do fim reformatório, de reforma, de restauração. Então, tudo aquilo que Deus criou no Éden, Deus fez de forma perfeita, na perfeição da terra, na perfeição de caráter dos seus filhos. Então Deus ali cria um serviço físico, cria um ambiente natural, rural, para que os seus filhos pudessem então progredir cada vez mais na mente de Cristo. É o sonho de Deus que os seus filhos cresçam cada dia mais, como diz Provérbios 4:18. Mesmo os seres não caídos, os anjos perfeitos, eles estão constantemente crescendo. Então Deus coloca os seus filhos na natureza para que eles progridam, para que eles cresçam. Diante disso, então, nós vemos também que Deus coloca no homem uma alimentação, dá ao homem uma alimentação vegetariana. Deus também deu a bênção do pai estar perto da mãe, uma família que está junta, e a gente poderia colocar vários pontos do Éden de perfeição que o Senhor Deus pede para que pouco a pouco galguemos de volta, conforme Deus vai abrindo as portas. Ele espera que nós voltemos ao plano original, E aí, diante disso, a gente encontra também a vida no campo. Aqui na página 61, parágrafo 1, Ellen White diz que, embora tudo que Deus criou fosse perfeito e belo, e nada parecesse estar faltando sobre a terra que Deus havia criado para tornar Adão e Eva felizes, ele lhe manifestou seu grande amor plantando um jardim. Olha só. A gente sonha, o meu filho vai ter que ser engenheiro, vai ter que ser pastor, vai ter que ser advogado. Isso tudo é lícito e é muito bom. Mas, aparentemente, Deus, o Pai, criou seu filho e ele falou: sonho com Adão sendo jardineiro. Já pensou nisso? Alguém aí já pensou isso do seu filho e da sua filha? Ai, que sonho em ele ser jardineiro. Acho que não, Mas Deus, na sua magnitude e na sua simplicidade, ele
sonhou isso para os seus filhos, né? E aí diz que uma parte de seu tempo aqui, né, Adão, devia ser passada na alegre ocupação de cultivar o jardim, e outra parte em receber a visita de anjos, ouvindo suas instruções em agradável meditação. Então, Adão ele teria o seu tempo meditando, buscando a Deus, ouvindo os próprios anjos e também trabalhando com o corpo, com a mente, o físico dele na natureza. Olha que fantástico. E aí o segundo parágrafo fala sobre Cristo, né? Quais foram as condições escolhidas pelo Pai para o seu filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades, provações, desprendimento, economia e serviço ao paciente, feito com contentamento. Ó, grave essa frase, feito com contentamento. Por quê, Léo? Porque existe a vida no campo e o espírito do campo. Existe a guarda do sábado e o espírito da guarda do sábado. Existe o vegetarianismo e o espírito do vegetarianismo. A gente tem que buscar em Deus ambas, as duas coisas. Léo, quer dizer que pode ser que tenha gente que não é vegetariana e tem o espírito de muito maior de quem é? Às vezes sim, gente. A gente vai ver. Por exemplo, eu não como carne, mas o resto eu como tudo, né? O que vier eu traço, do jeito que vem, né? Mas carne não. Pessoal, por favor, carne eu não como, tá? Mas eu não tenho o espírito do vegetarianismo, o espírito da temperança. Eu simplesmente deixei de comer um artigo. A vida no campo é a mesma coisa. A vida no campo, como o Jefferson disse, né, não é fácil. Você muda, parece que, né, não é fácil. Parece que você se desvencilhar do estilo de vida da cidade. O corre-corre, o foco nas coisas desse mundo. A gente vai ver aqui nesse capítulo que há um espírito de vida no campo. E quando o Pai, Deus o Pai, projetou a vida para Cristo, porque, queridos, Jesus, quando se fez homem, ele se destituiu de toda a onisciência dele, mesmo sendo Deus, tá? Ele é Deus, como Pai, eterno, né? Nele não há vida derivada. Ellen White diz, né? Apocalipse 1 diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que esteve morto. Quando ele fala que ele é o alfa e o ômega, ele diz que ele é eterno como Pai. Isaías 9:6. Pai da eternidade. Né? Então, Cristo, se ele fosse vindo depois do Pai, ele iria falar assim: eu sou o beta, né, em vez de alfa, né? Ou eu sou o segundo e o penúltimo. Ele deveria falar, né? Mas não, ele fala que ele é o primeiro e último. Então, Cristo, quando se fez homem, Deus o Pai projetou uma vida de simplicidade no campo, mas também uma hora tranquila junto à mãe. Aqui diz, uma hora, ó, a tranquilidade do amanhecer, do entardecer na área verde, o sagrado mistério da natureza, olha, sagrado ministério da natureza, o estudo da criação, a comunhão com Deus. Essas foram as condições e oportunidades dos primeiros anos de vida de Jesus. Então, pensa assim, o pai precisava ter Cristo no melhor ambiente para desenvolver um caráter a ponto de aos 30 anos ele estar pronto para o seu ministério e depois oferecer a sua vida na cruz. Queridos, como homem, ele teve que se preparar.
tá? Ah, então Cristo não estava pronto aos 20 anos para a cruz? Não. Nem aos 12? Não. Aos 12 anos ele entendeu que seria o sacrifício. Então, como homem, ele teve que se preparar. E a melhor preparação que o pai entendeu que devia ser feita para ele, em questão de ambiente, era vida no campo. Ponto. Então, a gente não pode ter dúvida disso. E nós estamos esperando um povo no tempo do fim que vai ter também a mente de Cristo. Um povo que também vai estar de pé diante das grandes lutas, que vai ser trasladado vivo, sem ver a morte. E qual será o melhor ambiente que Deus proporciona a esse povo? Parágrafo 2. Deve-se sair das cidades o mais depressa possível e adquirir um pequeno pedaço de terra. É plano de Deus que voltemos, então. A gente vai ver na próxima quinta, que é de uma forma equilibrada. As pessoas confundem vida no campo com fuga para o campo. Existe a fuga das cidades, existe a fuga e existe a mudança para o campo. E aí, por confundir esses dois, por falta de conhecimento, às vezes há grandes perdas. Ellen White disse. A gente vai ver isso na próxima quinta, mas como tá tudo junto, eu vou ter que falar também um pouco disso, tá bom? Mas ela diz aqui, ó, saiam das cidades, é a minha mensagem. Fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora que não se imagina fogo e enxofre cairão do céu. Sua punição será proporcional aos seus pecados. E ela diz que todos leiam o capítulo 11 de Apocalipse e o capítulo 18. Eu peço que vocês abram rapidinho a sua Bíblia. Talvez a gente nunca leu a vida no campo por Apocalipse 11 e Apocalipse 18. De forma breve, só para vocês, só para a gente junto aqui ter uma ideia. Eu estava lendo ontem. Apocalipse 11, a gente sabe que trata aqui da Revolução Francesa, ali que houve em meados de 1789 até 1799. Foi nesse tempo que os franceses se revoltaram contra tudo e contra todos, contra a Igreja Católica e contra o Estado. E ali, no versículo 8, diz aqui, né? Apocalipse 11:8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, ó. Aqui está falando de cidade grande, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Interessante. Duas nações aqui, né? Sodoma e Egito. Duas que sofreram altamente pela sua idolatria e sofreram também juízos de Deus. Só aí fica uma dica aí, né? Sofreram juízos de Deus, né? Egito, as pragas, e Sodoma, o fogo do céu. Grandes cidades. Então, olha só como é que a Bíblia vai deixando claro para nós o perigo. Agora, vai lá para Apocalipse 18. Apocalipse 18, leiam com calma. É uma coisa que pouco se prega. Mas, por exemplo, aqui diz que vem um anjo que desce na terra com grande glória e com potente voz ele fala, caiu a grande Babilônia. O que quer dizer caiu? Caiu. O ponto é que
vai ficar claro na mente dos homens que os princípios de confusão, eles vão cair por terra. Deus vai deixar clara a sua luz. Ah, Léo, então por que a maioria vai rejeitar? Por escolha própria. Nesse tempo, não vai ter mais os que, ai, eu não sei. Não, não vai ter mais. Vai ter os que sabem e vivem e os que sabem e escolhem não viver. Por isso que caiu. Caiu a mentira. Por isso que no verso 4 diz, retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, povo meu, vocês já entenderam, né? O que é certo. Agora, sai dela. E por que Ellen White pede para ler no contexto de vida campestre e saída das grandes cidades? Porque do verso 9, é o que a gente pouco lê, do verso 9 até o verso 24, aqui diz, aqui a Bíblia cita as características de Babilônia. E elas são altamente urbanas. Olha só, o verso 9 fala de luxúria, o verso 11 fala de mercadores, o foco no ganho, né? No verso 15 fala de se enriquecer, fala de medo, né? No verso 20 fala que esses princípios de Babilônia são contrários aos santos, aos apóstolos e aos profetas. Então há uma dificuldade em viver a vida que Deus pede por causa dos princípios urbanos de Babilônia. E no verso 23 aí, né, diz que as nações, elas estavam sendo seduzidas pela tua feitiçaria. Esse termo grego, feitiçaria, vem do termo farmaqueia, da onde veio a palavra aí, os fármacos ou a farmácia. É como se as químicas viessem fazer parte mais altamente de quem vive nos grandes centros. Então, a saúde seria afetada por essa feitiçaria de Babilônia. E aí você já está com a sua mente indo longe, né? E vai mesmo. Ore a Deus e pense sobre esse tema, mas Apocalipse de 18, ele traça as características, o espírito urbano. E a gente mesmo mudando para o campo, precisamos pedir a Deus, Deus me dá o espírito do campo. Do campo. O subtítulo número 3 aqui. Alcançar as cidades por meio de postos avançados. E aí vem a famosa pergunta, mas como nós pregaremos? Realmente, queridos, a gente tem que pensar nisso, porque Satanás, ele nos leva sempre a extremos, né? Ou ele faz você não disciplinar o seu filho. Não briga não, deixa aí. Ou ele faz com que você fique muito bravo, né? Estresse com seu filho, bata muito nele. Extremos, né? Extremos. A vida campestre também não nos pode tirar o foco da missão. Temos uma missão. A Bíblia diz, ide, se movimente, saia do seu conforto, ide, pregue, e o evangelho será pregado, então virá o fim. Então a gente tem que pensar que Cristo precisa voltar. E porque ele não veio, o povo dele precisa cumprir a parte dele. Então, aí eu mudo para o campo e foco na minha vida, foco no meu lar. Cuidado. Ellen White fala que Deus fica triste com o sentimento de muitos que pensam assim, eu e minha família. Então, eu estou bem aqui. Queridos, a vida no campo é uma preparação para a missão. Cristo foi posto ali no campo pelo Pai para se preparar para a missão. João Batista também foi ali
criado no deserto, mas ele tinha uma missão de quando em quando ele ia nas cidades, João Batista, estudar a mente dos homens para saber a melhor forma de alcançá-los. E aqui, Ellen White usa também o exemplo de Enoque. E ela deixa bem claro, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Deve ter um trabalho missionário nos grandes centros. Mas, queridos, cuidado, não há essa necessidade de morar nos grandes centros. Senão você quer salvar o próximo e você vai perder o seu próprio lar, né? Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados, disse o mensageiro de Deus. Não serão advertidas as cidades? Sim. Não se deve colocar o povo de Deus para morar nelas, mas para visitá-las e adverti-las. Então, aí está um dos princípios de espírito do campo. É uma vida missionária, tá? Vida missionária, focada na salvação de almas. Então, com certeza Deus quer que a gente mude para o campo conforme Ele abra as portas, conforme com cálculo, com calma, né? Você tenha ali a chance de ir, mas cuidado, não se perca. O campo não é um fim em si, o campo é um meio. O único fim em si é Cristo e sua obra. Essa é a finalidade. Jesus em mim, a esperança da glória. Então, a glória em mim manifesta no mundo. Esse é o fim. Esse é o objetivo. Tendo Cristo em mim, eu brilho e as pessoas vêm até mim e eu mostro, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vá para Cristo. Esse é o fim. O campo não é um fim em si. Agora eu estou no campo. Não. É um meio. A gente vai ver por que ele é um meio. Eu já vou pular aqui. Ela fala sobre Ló também, aqui, do perigo que Ló. Cuidado para falar de Ló. A Bíblia fala que Ló era justo, mas foi um justo imprudente. Ele até seguia a Deus, né? Amava Deus, tal, mas perdeu o seu lar todo. Perdeu, e diz aqui o texto que ele queria fazer trabalho missionário. Pelo menos está melhor que muitos de nós, né? Que não faz nada para Deus. Só que imprudentemente, porque perdeu a esposa. Quando você lê com mais calma, diz que ele tinha filhos, homens casados, ele tinha filhas também casadas, e ali, além desses filhos e filhas casados, aí ele tinha as duas mais novas. Então ele tinha muitos filhos. E ele perdeu todos eles. Uns no fogo e as outras duas, o caráter sodomita. Diz aqui que se ele fosse um pouco mais rápido, ele não teria perdido a sua esposa. Olha a seriedade de entender o equilíbrio. Uma vida missionária sim, mas que não se envolva a tal ponto de perder o seu lar. E aí agora a gente vai entrar um pouco mais no espírito do campo. Aqui no subtítulo, as bênçãos de um ambiente natural. Não considere uma grande privação ir para as colinas e montanhas, mas busquem esses retiros onde possam estar sozinhos com Deus para aprender a sua vontade e o seu caminho. Mudei pro campo. Ai, que bom. E continuo no mesmo corre-corre da cidade. Não tenho tempo para Deus, mas pelo menos estou no campo. Cuidado. Aqui diz que a gente muda para o campo para ter mais tempo com Deus. Ela diz que a gente deve tornar o nosso trabalho a busca pela espiritualidade. E aí eu posso dizer para vocês, toda certeza, eu conheço muitos que não são nem de nossa fé, que estão buscando, estão levantando de madrugada todos os dias, orando, pedindo a bênção de Deus, pedindo para que Deus os encha, para que sejam luz e sejam bênçãos.
e muitas vezes morando nos grandes centros. E às vezes a gente muda para o campo e acha que está tranquilo, agora eu estou no campo, né? E não está buscando a Deus. Está está sem o espírito do campo. Aqui ela diz assim, ó, no campo muitas bênçãos aguardam aqueles que quiserem se apoderar delas. Tem bênçãos que Deus separou para dar para quem muda para o campo. Mas ela fala assim, contemplando as cenas da natureza e as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Contemplando, estudando, para ver um pôr do sol, para ver um nascer do sol, as nuvens, as árvores, né? Quando a gente estava no campo, teve dias que eu subia na caixa d'água lá, uma caixa d'água bem alta, e eu olhava assim, e nossa, irmãos, uma bênção, lindo, aquilo que Deus pintou. Deus é um pintor, ele fez um quadro ali para você contemplá-lo todos os dias, levar os seus filhos, passar tempo com os seus filhos, né? Ficar com seus filhos em meio à natureza, pegar uma simples folha, mostrar as linhas, né? Estude sobre o grau de ouro com seus filhos, é um grau que Deus fez, é uma proporção vista na natureza. Então, a gente precisa contemplar, parar, meditar, sair desse corre-corre. Olha que bênção. A gente já está indo para o fim aqui. E aqui fala dos filhos, né? O foco dela, quando ela fala de vida no campo, o maior foco dela são os lares que têm filhos. Ela fala que todos deveriam morar no campo e não se esquecer das grandes cidades, as almas que têm a ser salvas. Mas ela diz do perigo de quem tem criança. E ela fala, pais, vão com a família para as cidades, porque em sua fantasia pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada para fazer, quando não estão na escola, obtêm a educação da rua. Se os filhos forem enviados para as escolas situadas na cidade, a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais difícil. Aqui entra um outro ponto, né? Não basta só sair das cidades, mas a educação dos filhos deve ser aqui vista. Acho que dentro desse livro a gente não vai ter tanta chance para falar disso, a não ser agora. Então, dedico aí 1 minuto nesse ponto. Queridos, quando você pega os tipos na Bíblia, você percebe que João Batista preparou o caminho para Cristo. Elias também preparou o caminho para Eliseu, né? Elias foi um tipo de João. Eliseu foi um tipo de Cristo, né? Você percebe que Eliseu, ele multiplica pães. Ele pega o sal e joga na água, assim como Cristo fala, vós sois o sal da terra. Até na sua morte, Eliseu gera vida. Né? Lembra? Eliseu morto ali, e um soldado cai morto e toca no corpo dele e ressuscita. Então, pela morte dele, gera-se vida, assim como Cristo, pela morte dele, gera-se vida. Então, Eliseu é um tipo de Cristo. Elias é um tipo de João. E nós, pais, somos um tipo de Elias, o terceiro, e preparando o caminho para um povo que vai ter a mente de Cristo. Isso é um tema muito lindo, um dia a gente trata só dele. O ponto é que há essa necessidade de uma educação verdadeira, uma educação bíblica. Pensa assim, para eu ter um pão com a mesma cara do pão do Jefferson, eu preciso de uma forma como a do Jefferson e eu preciso de ingredientes que o Jefferson se utilizou para fazer o pão. Então, se teremos um povo que terá a mente de Cristo, precisamos da mesma forma e dos mesmos ingredientes. Olha que coisa simples, né? Então,
ter um povo que vai ter a mente de Cristo, há uma necessidade da educação que Cristo teve. No livro Educação, Ellen White diz na página 77 que Cristo ele não buscou as escolas de seu tempo, mas Deus o Pai, preparou 4 princípios da educação de Cristo: Bíblia, experiências da vida, trabalho útil e natureza, vida no campo. Diante disso, esses princípios simples, porém profundos, prepararam Cristo para a sua obra, e não será esses mesmos princípios que preparará o povo que não passará, o povo que vai estar vivo, que segundo Apocalipse, capítulo 14, o verso 1, vai ter na fronte o nome do Cordeiro e o nome do Pai. O verso 5 diz que não terão mácula. Entende que coisa séria? Você acha que você está aí, você não é ninguém. Realmente, por nós mesmos, nós não somos, mas como povo de Deus, nós somos sacerdócio real, nação santa. E nós temos uma missão: preparar uma geração para não morrer. Uau! Que missão! E a vida no campo faz parte disso, queridos. Aqui diz assim, né? Não há uma família em 100 que tenha se beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Fé, esperança, amor e felicidade podem muito mais ser alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. A mente se torna mais saudável, é mais fácil levar ao coração deles a verdade da palavra de Deus. Então Deus está te dando um escape para ser um pouco mais fácil. Essa sua luta aí de criar os seus filhos, quer deixar um pouco mais fácil? Vai para o campo. Eu sei que, né, a maioria de nós ainda não tem uma residência no campo. Eu não quero que você fique desesperado, mas que você tenha planos, que você ore a Deus, que você planeje. O primeiro passo não é se desesperar, porque feito assim, muitos cometem erros. A Bíblia diz: peca quem é precipitado. Então nós temos que ter planos. Mas o primeiro passo é decidir. Eu quero. Deus disse que é bom. Para os meus filhos vai ser benéfico? Vai, eu quero, sim, sim, sim. Então, ajoelhe. Fala: Senhor, a partir de hoje, eu vou me planejar e me preparar para morar no campo. E aí você decide. E aí você ora. E aí você pede. E aí você planeja. E Deus vai abrindo as portas conforme você decide. Mas se você ainda nem decidiu, se você não quer, se você reluta, como é que Deus vai abrir as portas? Entende? A salvação é pela graça. E a graça começa aqui, ó. O reino de Deus, Lucas 17, não está lá, não está visivelmente, mas está dentro de vós, Cristo fala. Começa aqui, a decisão começa aqui. Então, é necessário o lar, papai, mamãe e os seus filhos estar estudando juntos sobre esses temas, se preparando mentalmente, para depois ir para a parte física. Que mais aqui? Aqui tem um verso que até tem uma música. Essa música fala assim, né? Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias da cidade para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento. Pois o problema de comprar e vender no futuro será bem certo. Livro Eventos Finais, 99. É um hino muito gostosinho, né? De ouvir, mas a letra é forte, né? Vocês viram bem, né? A problemática de comprar e vender no futuro. Mas, Léo, a gente sabe que no tempo de
angústia, Deus vai nos sustentar, né? Que se precisar, Ele manda o pão do céu, o pão e a água serão certos, sim. Mas tudo não será feito em um momento, vai ser tudo um processo. Então, antes do tempo de angústia de Jacó, teremos um tempo prévio antes de um tempo de pequena angústia. E nesse tempo, quem estiver no campo plantando já e colhendo vai sofrer um pouco menos. Olha que sério, né? Sério esse ponto aqui. E depois, Ellen White, ela fecha esse livro falando sobre as nossas instituições acadêmicas serem instituídas no campo. E ela diz que seria muito mais fácil, né, educar os jovens com instituições afastadas dos grandes centros. Mas ela diz não tão longe para que eles não possam ser missionários nelas, mas nem tão perto para que eles não se corrompam. Então há um equilíbrio aí, você vai ver, e ela cita várias cidades, né? Aqui ela fala de vários, eu vou só ressaltar duas aqui, já vou passar pro Jefferson, mas ela falou sobre Mountain View, olha só, Mountain View, Califórnia, e hoje nós temos o quê? Uma grande escola lá. E ela também fala sobre Loma Linda, olha só, Loma Linda, a gente sabe bem que ela é reconhecida pelos médicos como uma blue zone, como uma zona azul, um ponto onde a população é mais longeva, vive muito mais, de 10 a 15 anos a mais do que o mundo. E isso tudo por quê? Porque num certo ponto ouviram a voz de Deus em instituir, né, pontos ali de saúde e de educação para viver os princípios que nós temos como povo de Deus. Queridos, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que a gente possa pensar seriamente sobre esse tema e se planejar para a honra e glória de Deus. Jefferson? Léo, realmente Deus não nos deixa sem orientações, né? Eu acredito que tem muitos aspectos, muitas coisas que a gente pode levar em conta das vantagens de levar as nossas famílias para morar no campo. A gente pode desenvolver o nosso caráter, preparar os nossos filhos, nos preparar para a missão, né? Mas se a gente ficasse com uma simples frase, né, mudar para o campo porque Deus mandou, já deveria ser o suficiente, né? E são repetidas vezes mesmo, só nesse nesse capítulo, que são aí compilações, né? Trechos isolados, tem várias ordens de Deus, né? Sair da cidade, simples assim, né? Simples assim. E aí, recapitulando esses capítulos de Apocalipse, né, 18 e o 11, a gente percebe que está muito ligado ali a Babilônia, a Sodoma e também ao Egito. Então é importante a gente pensar nesse espírito, né? Não só a Babilônia sendo como símbolo de uma igreja, né? Mas também ligado ao Egito como as coisas do mundo. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Às vezes a gente mora no campo, né, nem você comentou, mas ainda assim a gente está muito ligado, né, às atribulações, às coisas da cidade. O irmão Jabes até comentou ali no chat que não adianta a gente mudar para o campo e continuar trabalhando, né, como um louco ainda em home office. Então Deus quer nos preparar, né? Deus quer que a gente passe tempo ali contemplando as coisas da natureza, né? Passando tempo cultivando o jardim. Então, acho que esse é um grande desafio para a gente, esse detox espiritual, né? O detox laboral, né? Porque a gente está muito
muito preso ainda às coisas da cidade. Então, é um grande desafio, eu falo por mim, né? Eu já estou há 5 anos morando aqui num sítio, perto da natureza, mas quanto tempo, né, eu consigo dedicar mesmo para estar aí junto, né, com a mão na terra, passar tempo com os filhos, né? Então, essa é uma grande advertência para a gente. Então, não basta só morar, né, no campo, mas a gente precisa estar em contato com a natureza, em contato com Deus, consequentemente, né? Eu não sei se alguém tem aí algum testemunho, algo para contar sobre essa vida no campo. São poucos que já conseguiram mudar, né? Legal que o irmão Romildo conseguiu mudar 3 dias, né? Ele disse. Realmente a gente precisa é, mudar em primeiro lugar, né? Eu acho que quando a gente lê o livreto Vida no Campo, né? Tem, tem até ele aqui, ó. Então a gente precisa passar por esse ponto primeiro, né? O primeiro ponto é muda para o campo e depois Deus vai dando as próximas ordens, né? As próximas orientações. Irmão Jabes, quer comentar? Olá, meus amigos, bom dia. Bom dia. Bem, nossa, teria tanta coisa para contar, eu vou tentar resumir aqui. Primeiramente, a respeito de experiência, né? Eu gostaria de encorajar aqueles que estão em busca e já decidiram em fazer essa mudança, porque nós estamos vivendo num tempo, como muito bem disse o irmão Bel, é importante não tomar decisões precipitadas, mas fazer um planejamento. Mas também precisamos lembrar que nós fazemos planos, né? Mas o Senhor nos surpreende sempre. E estamos vivendo, eu acredito que num tempo de milagres que acontecem bem em frente aos nossos olhos. Então, quem realmente tomar uma decisão com o Senhor e for sincero, não tem como, ele vai abrir as portas, né? Ele vai tomar providência. E aqueles planos que a gente faz, eu ganho tanto e de acordo com o que eu ganho, com o que eu tenho na poupança, eu vou mudar para o campo daqui 10 anos. O senhor vai operar e esse tempo vai encurtar, pode ter certeza, porque é realmente a decisão, a nossa vontade de servir a Deus. E também, né, como foi dito aí, não termos uma decisão egoísta de mudar para o campo, de apenas fugir das dificuldades, mas pensar onde eu estou indo mudar, tem pessoas que precisam ouvir a verdade, pessoas que precisam do meu testemunho, porque Deus ele quer operar a nossa salvação enquanto salvamos outras pessoas. Então, não podemos negligenciar essa parte. E outra coisa que eu gostaria de comentar rapidamente, né, eu poderia, né, depois, de repente, não sei, compartilhar de forma breve num texto, em algum vídeo, depois o irmão envia no grupo a experiência aqui, como é que foi, porque eu nunca imaginei na minha vida conseguir mudar para o campo de uma maneira tão, assim, relativamente rápida, porque eu não tinha e não tenho, né, de certa forma ainda condições assim, onde a pessoa fala, nossa, você mora no campo, mas quem forneceu as condições foi Deus. Ele forneceu a forma que cabia no meu bolso, né, de acordo com o que eu me esforcei, de acordo com o que eu busquei. Então, orar, planejar e agir, né? Então, muitos dizem eu quero, mas esse eu quero tem que estar conectado com ações que demonstrem a nossa vontade. Então, se você ainda não está nem procurando, isso quer dizer que você ainda não tem tanta vontade assim. Se você não chegou a pesquisar, perguntar, é, então tem grupos aí, grupos e mais grupos de irmãos que estão tentando se ajudar para encontrar conexões de pessoas que querem morar. Então procure esses grupos, procure esses irmãos que têm informação e, e Deus vai encontrar dentro de tudo isso uma resposta para a sua oração, certo? E a última coisa que eu queria comentar sobre a natureza, né? Falamos muito sobre a natureza e eu percebo que, infelizmente, por que ela é tão negligenciada? Eu acredito que nós
Não que, claro, a Bíblia é a nossa regra de fé, ela é o livro que é a palavra de Deus, mas qual é a outra revelação que a irmã White diz, que vem de Deus? É a natureza. Então, nós temos negligenciado demasiado a natureza. Ela era, como eu posso dizer assim, o primeiro livro. Antes de haver Bíblia, o homem aprendia de Deus através da natureza. Então, imagine quanto nós estamos perdendo em negligenciar, estudar a natureza, em estar em contato com ela. E quando eu digo estudar, não é só observar, sabe? Às vezes a gente tem aquele sentimento de tirar o lazer, né? Aí eu vou lá, eu observo, né? Nossa, que bonito, e acabou. Não, você precisa tirar lições, você precisa refletir com o que Deus pode me ensinar através de observar uma formiga, o que Deus pode me ensinar através de observar uma plantinha que está crescendo. Jesus e grandes homens da Bíblia aprenderam a tirar lições da natureza, lições espirituais, lições práticas para a vida. E é isso que nós precisamos desenvolver. Jesus, quando ele olhava para a natureza, ele desenvolvia as parábolas que nós temos, que até hoje nos ensinam lições muito importantes. Isso que nós precisamos aprender a desenvolver, a olhar para a natureza e aprender do próprio Deus. Esse seria o meu comentário. Espero que tenha ajudado os irmãos. Obrigado, irmão Jabes. Realmente é importante a gente não só olhar, né, mas tirar essas lições. E em relação ao que você comentou da mudança, no próprio livro Eventos Finais, nós estudamos, né? Precisamos de oração e esforço e oração, ela repete, né? E é justamente disso, né? O joelho no chão e pesquisar, orar, né? E entrar em contato com outros irmãos, passar tempo, planeje finais de semana, né? Para conhecer regiões e dediquem-se, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente tomar esse passo de fé, né? Irmão André, você quer comentar? Sim, eu acho interessante, né? A gente está estudando eventos finais e o que que acontece? A gente foca muito naquilo que é no final. A gente estuda muito o que está acontecendo, a gente sabe muito a estratégia que Satanás vai ter, mas a gente para muito pouco tempo para observar quais são os planos de Deus. A gente percebe que o livro ele mostra o que Deus quer, que a gente vá para o campo. E é uma coisa interessante que a gente tem que acreditar no Deus que a gente possui, que é igual o Léo falou, você ser um jardineiro. Deus ele é muito mais poderoso. Deus fez Adão e por que não colocá-lo como um fazendeiro? A gente tem que entender que a dimensão do nosso Deus é muito maior. Que é igual, eu estou na cidade, mas eu achei bastante interessante a questão que fala da questão do teu espírito do campo, né? Que é igual, a gente tem a transição de ir para, a gente tem o objetivo de ir e Deus ele vai trabalhando, você vai encontrando as famílias, você vai encontrando as pessoas e o princípio é isso, é você se entregar a Deus. Que é igual, hoje eu estou aqui com vocês. Não, a providência de Deus, você encontrar um grupo de pessoas com o mesmo foco, né? E é muito claro, tipo, quando você estuda, você vê, você realmente você vai ansiar e Deus vai colocar os passos. Você não pode parar. E esse capítulo ele fala muito disso. O tempo todo fala: sai da cidade, sai da cidade. E não há desculpas, né? A gente quer viver o tempo do fim, falar que estamos no tempo do fim, mas não quer ter as atitudes do tempo do fim, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar é compreender o que Deus quer para a nossa vida. Verdade. Obrigado, irmão André. Realmente, os planos de Deus são melhores e maiores, né? Sempre melhores. Mas, às vezes, a gente fica pensando também muito alto, né? E perde oportunidades. Não vou mudar para ser um, um caseiro, né? Não vou mudar para ter um salário menor do que eu já tenho na cidade. Então, a gente precisa ter a humildade também e a simplicidade para que Deus nos ajude a entender o que Deus quer para mim, né, e para minha família. Temos aqui alguns comentários interessantes. O irmão Gil pediu oração, também está há 5 anos no campo e
em algum momento conseguiu ter harmonia com as atividades, mas agora, nesse momento, está sobrecarregado e pede oração para que Deus o ajude a reequilibrar, né? Esse assunto é muito importante, o trabalho e o tempo com a família. Temos aqui também nos comentários a experiência do irmão Rodrigo, que também está no campo há 2 anos, e amanhã estão mudando de São Paulo para Mato Grosso. Eles têm uma experiência muito interessante e estão em busca de mais, né? Eu acho que esses são passos que Deus vai nos dando, né? Sempre mais, uma experiência mais profunda com Deus e com a natureza. Acredito que é isso que Deus nos quer, né? Transformar-vos, né? Pela renovação. E a gente precisa, dia a dia, dedicar mais, porque Deus quer uma obra ainda maior, né? Não só em nossa vida, mas Deus quer nos usar para a obra. Acho que esse é o ponto importante que a gente precisa ter equilibrado, né? Deus quer nos usar como um meio, assim como ele usou, como o Léo comentou, né? Enoque, usou João Batista, né? Elias e é o próprio Jesus que foi preparado para uma grande missão. Então, que Deus nos abençoe em relação a isso e oremos uns pelos outros para que a gente consiga tomar essa decisão importante. Irmão Jabes, um último comentário rápido, nosso tempo já está se esgotando. Pequenininho. O irmão André falou muito bem a respeito do espírito do campo, né? É só deixar um recado aí para quem ainda não mudou para o campo, que é muito fácil manter o espírito da cidade no campo, viu? Porque tem tanto trabalho no campo que é perigoso você acabar também se sobrecarregando, porque nunca acaba, sempre tem algo para fazer no campo e você pode se pegar continuando dormindo tarde, continuando trabalhando demais, continuando estressando, porque olha, tem formiga, tem praga, tem muita dor de cabeça no campo também para enfrentar. Então, continuamos aí trabalhando, pedindo a Deus, Espírito Santo, porque não é o campo que nos transforma, é o Espírito Santo através do campo. O campo é o meio, como muito foi bem dito aí. Verdade, irmão Jabes. Irmão Léo, então, podemos encerrar? Pode fazer uma oração para a gente? Sim, obrigado aí a esses homens de fé. E é isso, irmãos. O nosso alvo é Cristo, estar com Cristo. E Cristo, ele tem os seus meios, tá bom? Então, vá com calma. Na próxima quinta, a gente vai falar sobre as cidades. E aí, nesse capítulo, ela vai dar o equilíbrio de não fazer nada de forma precipitada, que é o que a maioria cai no erro quando conhece essa mensagem. E então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? A gente vai falar isso na próxima quinta. Vamos ver aí se, né, Deus vai deixar bem claro, sei que vai. Vamos fazer uma prece juntos, então? Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse grupo. Somos gratos a Ti pela Sua palavra, que é clara, límpida, e nós pedimos ao Senhor misericórdia. Nós precisamos, Pai, estar em comunhão com o Senhor. E o Senhor criou, Pai, o grande livro da natureza para contemplarmos as suas obras. Deus, dá-nos o espírito da vida no campo, de passar tempo com o nosso lar, passar mais tempo com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos sal e luz nesse mundo, sermos missionários. E que o Senhor, conforme abra as portas, Pai, dá-nos vontade, vigor, decisão para estarmos, sim, mudando para o campo, aonde sofreremos menos, nós e nossos filhos, no tempo do fim. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Buenos dias a todos. Amém, amém. Então, lembremos de orar uns pelos outros, principalmente essa semana, né, por essa decisão que muitos têm tomado de mudar para o campo, especialmente o irmão Diego França pediu também oração por isso, e também aqueles que já estão no campo, como o irmão Gil, né, para que nos ajude a dar o equilíbrio certo. Então, que Deus abençoe a todos, um bom dia e até a próxima quinta.